transformou o que era para ser o momento mais feliz, o que era para ser o momento mais pleno da vida de uma mulher, que é o quê? O nascimento do filho, em um pesadelo. A gente fica toda arrepiada, com nojo. Imagina como está a cabeça dessa vítima e de todas as outras que passaram pelas mãos desse homem. A gente vai falar sobre esse assunto? Vem cá, aqui no nosso estúdio, olha só, eu recebo a psicóloga Gisélia Freitas e também a advogada criminalista Laila Freitas. Obrigada pela participação de vocês. É lamentável a gente tocar nesse assunto, porque o que a gente se pergunta nesse momento é o que faz um sujeito como esse, que até então médico, né? Tem uma ação tão nojenta, repugnante, pavorosa como essa, Gisélia. A palavra é essa, né? Para não falar outras coisas. Pavorante, repugnante. A pessoa está no momento ali de assujeitamento, num momento não só feliz, mas num momento também que ela está ali totalmente inconsciente. E muitos desses profissionais, né, que eram para ter uma relação empática, assistencial, de cuidado, usa esse meio de profissão exatamente para proporcionar prazer pela sua psicopatia, pelo esse distúrbio seu social. O que é o anestesista se não usar do meio profissional para submeter o outro às suas questões, né? Pessoais, seus desejos pessoais. É forçar o outro a uma situação da qual muitos procuram, doutora, essa profissão pela distorção sua mesmo da personalidade e não o contrário. Tanto é que casos como esse são muito mais comuns do que a gente imagina. É o que a doutora Laila estava contando aqui para mim nos bastidores, né, doutora? Boa tarde. Sim, boa tarde, Roberta. Boa tarde a todos e a todas. Infelizmente, é algo que não é a primeira vez, não foi a última e não será enquanto nós não conseguirmos combater de fato o que está acontecendo. A violência, ela é institucionalizada, ela é estrutural. E em 2019, salvo engano, Roberta, saiu um dado que pelo menos foram cometidos 1.200 estupros dentro das instituições de saúde no Brasil, além de mais de 400 assédios sexuais. Agora, quando a gente fala estupro, não é necessariamente aquele ato que vem à mente, né? O que configura já um estupro? Qualquer ato libidinoso que você cometa para a sua lascívia própria, para o seu próprio prazer, como a própria doutora estava narrando muito bem, sem a vontade da vítima. Então, por exemplo, essa mãe, essa vítima, assim como outras, porque infelizmente não há como nós dizermos que não possam existir outras 3 já se manifestaram no caso, mas elas estavam em situação de vulnerabilidade, como Total. A própria psicóloga trouxe aqui pra gente. Elas não estavam conscientes do que estava acontecendo para poderem dizer sim, não, né? Ter a noção de vontade delas. Então, a gente está falando de um estupro, porque ele cometeu um ato físico, sexual para a própria lascívia dele. Então, isso é estupro. Transcende a questão ética. A gente aqui não está falando de integridade, ética, normas de conduta dentro do ambiente hospitalar, de uma posição de um médico, né, que está ali para ajudar. A gente está falando de uma questão que vai para uma linha criminal. E olha só, a gente estava comentando sobre esse caso nos bastidores. Eu, por exemplo, já passei por 2 cesáreas para ganhar a Maitê e para ganhar o Rico. Meus filhos vieram para os meus braços, eu estava totalmente acordada, não estava sedada. Então, isso ele também pode responder, isso pode complicar ainda mais a situação dele, doutora? Com certeza. Como eu sempre digo para vocês, Roberta, não há como eu, de fora do caso, direcionar exatamente o que vai acontecer, mas vislumbro aí tanto a questão do estupro de vulnerável, como a utilização indevida de medicamentos, né? Porque ele, de fato, pode ter utilizado em maior quantidade para mantê-las sedadas e poder cometer os atos criminosos, assim como ele também pode responder administrativamente pelo próprio conselho, porque ele descumpriu todas as promessas e todas os requerimentos relativos à própria profissão. E estudando o comportamento dele, de outros casos, que agora vem outras questões, né, à tona, a questão da arrogância, de ameaça, que ele já está cumprindo aí a investigação por erro médico, a pessoa perdeu um dedo porque fez anestesia com dosagem errada. Então, e ele ameaça ainda quando ele é investigado, quando ele é questionado, se a dosagem não foi mais acima. Então, mostra um pouco dessa característica da sociopatia, da psicopatia, desse narcisismo, né, patológico, que é onde a pessoa, ela realmente, quais são as características? São traços da personalidade, mas tem uma semelhança, a ausência de empatia, a questão de colocar o outro assujeitado ao desejo dele, né, de serem pessoas carismáticas, são inteligentes, persuasivas e negam até o fim. Se não tivesse, doutora, sido
sido filmado, ele ia negar todo momento, até a morte, que ele não fez aquilo. É a característica de uma quem característica. tem... a gente pode chamar o quê? De um distúrbio? Totalmente. É um traço da personalidade, é um distúrbio psicopatológico, né? E esse desvio, que pode ser vários traços narcisistas, sociopatia, psicopatia, mas que tem uma característica em comum, que é essa ausência da empatia, essa coisa de usar o outro como objeto e essa coisa de se achar superior a todo mundo. Sobre esse fato de ser tão narcisista assim, até mesmo nas redes sociais, ele falava, vocês ainda vão ouvir falar muito de mim. E ouvimos, né? Conseguimos. E estamos aí, ouvindo. E acho interessante, complementando a fala da doutora, que no vídeo da flagrância, né, da prisão dele em flagrante, ele nega até então. Aí quando a delegada vem e traz assim, está gravado? Ele diz, está gravado? Está. E ele silencia. Ali que ele aceita. Até então ele não aceitava. Então ele realmente iria negar até o fim. Na verdade, pela personalidade dele, Roberto, você vai ver num julgamento que ele, na verdade, não vai aceitar. Uma coisa é se calar, outra coisa é aceitar. Ele vai até o fim, ele nunca vai aceitar que fez. Ele vai usar qualquer... O que se pode esperar de reação dele? Sim. Pelos traços narcisistas, ele não vai aceitar. E complementando apenas novamente... O papo está maravilhoso, inclusive, eu adoro essas discussões. A gente não pode esquecer que nós vivemos também numa sociedade machista, patriarcal. E que isso também tem a ver com colonização dos nossos corpos, né? Porque a mulher não pode nem ter o seu próprio filho, o nascimento de uma forma segura. Até nisso ela precisa ter medo. Então a mulher está sempre com medo? Como que vai acontecer isso? E o que me assusta é os outros casos. Você falou de uma questão do Brasil, eu vi que no Rio de Janeiro, por mês, 14 denúncias, casos parecidos acontecem. O que tem acontecido? Cadê os profissionais que estão ali para vigiar, auditorar e fazer esse processo de quem entra para cuidar do outro? Vamos parar para pensar? Quando a gente vai até um hospital, nós já estamos, de alguma forma, precisando de um suporte médico, de uma ajuda, né? Seja para ganhar um neném, seja para tratar uma doença. E aí é dessa forma que a gente é recepcionado. Olha só o relato da Fernanda Andrade, que é uma telespectadora muito querida aqui no Fala Espírito Santo. Um beijo para você, Fernanda. Ela conta, eu já passei por isso. No meu caso, eu tinha 10 anos de idade. E quem fez isso comigo foi o meu psicólogo, que eu ia na época. Eu sofri muito. E até hoje não foi isso. Ela está querendo dizer, ela conclui dizendo que fez muito mal para ela, né? Gisélia, de que forma que isso pode deixar traumas, já que a gente está falando, esse caso ganhou uma proporção enorme, mas tem muitos outros casos que a mulher guardou, sofreu calada, que é o caso da Fernanda. De que forma que isso pode ir traumatizando a pessoa? Muito. Na área médica a gente vê muito isso, né? A figura daquela pessoa é uma figura que se coloca no lugar, suposto saber, de uma figura protetora, de uma figura que é protegida, né? Dentro de uma questão social, dentro de uma questão cultural, dentro de uma questão até de hierarquia ali. Então a pessoa se sujeita naquele momento. Quando é nessas questões de SUS, área pública, a pessoa fica mais fragilizada ainda por uma questão, né, de desigualdade, por uma questão social. E quando é mulher, e sempre se coloca de que eu sou médico, eu posso encostar onde eu quiser, ela tá ficando doida, ela é histérica, ela tem problema mental. Então, isso ainda se carrega no discurso. E fica essa questão traumática, muitos se calam pelo julgamento, pela vergonha, para não ter que falar com o marido. Eu fico me colocando na posição do marido numa situação dessa, levando o filho no colo e escutando uma mensagem como essa, né? E essa pessoa, a questão traumática, mesmo que ela verbalize, mesmo que ela coloque para fora, mesmo que ela vá, fica a lembrança ruim, fica o trauma, fica a sequela, fica a consequência de um momento, como você começou bem, era para ser lindo. Não só para ela, como toda a família. Até porque a mulher, quando tá para ganhar neném, gente, o que ela mais